Paz e graça, povo de Deus. Pá, povo de Deus. Bora falar mais um pouquinho da palavra de Deus. Bom, nesse fim de semana que nós tivemos, sábado, eu ministrei ali em Canoas e falei sobre o sábado, na guarda do sábado. Expliquei, tá no vídeo aqui embaixo, aqui no vídeo, para quem quiser ver detalhes, tá? Eu falei no vídeo ali embaixo sobre como tu se defender da doutrina dos adventistas, né? Quando eles chegam, eles gostam muito de chegar e usando formas, né, de encurralar as pessoas e tem que estudar para falar com eles, tá? Pensa, eu já falei isso aqui em outros vídeos. Pessoa que não estuda chega lá e quer debater com o adventista, testemunho de Jeová ou mormon. Se tu não estuda, melhor tu ficar quieto. Vai perder ou vai ser até mesmo encurralado no debate ou vai acabar se irritando porque não vai saber explicar, se defender e eles vão usar a Bíblia, tá? Então tu tem que também usar a Bíblia para se defender. Defesa de fé se faz com Bíblia. E eu mostrei que a guarda do sábado, né? Ela não é mais obrigatória na nova aliança. Mostrei com bastante detalhes nesse vídeo aí. Ao longo dos dias eu vou estar falando mais sobre esses assuntos da guarda do sábado. E os adventistas, eles chegam assim. Eles chegam usando essas palavras assim, um exemplo. Não temos 10 mandamentos ali que devem ser guardados, que devem ser observados. Então, se tu não guarda o sábado, então para ti pouco faz, tanto não te importa se tu adulterar ou se tu matar, porque para ti é só um mandamento a mais que tu tá violando. E eles colocam ali a guarda do sábado como fosse os 10 mandamentos ali, como se existissem só 10 mandamentos nas leis de Deus. Mas não era bem assim que o povo de Israel recebeu as tábuas da aliança lá, as tábuas, né, dos mandamentos, na verdade, né? Lá a gente vê 10 mandamentos, né? Mas existia 613 leis que o povo de Israel deveria cumprir, guardar, observar. Não era somente a guarda do sábado, eles tinham 613 leis para eles estarem guardando. E que se violasse uma, já quebrou todas. Entende? Então os adventistas, quando eles usam essa maneira de falar, é porque tem que guardar o sábado, porque os mandamentos do Senhor Jesus é o sábado ali. Irmãos, os mandamentos que foram dados para o povo de Israel, ou os mandamentos que existiam na antiga aliança, não era somente, ora por nós aí, Douglas, paz, irmã Adriana, Deus te abençoe, oro sim, vou orar por vocês no final da live aqui, vai ser curta, mas vou orar sim. Pessoal de Farroupilha. Então, irmãos, então preste atenção, irmãos, a guarda do sábado era só um mandamento a mais que tinha, né? Entre 613 leis, ou 612 leis, incluindo o sábado, 613 leis, né? Eu botei num vídeo aqui no meu story, né? 6 mais 3 mais 1 igual a 10, né? Pode ser que esteja errado a escrita ali, mas é 6 igual... Isso é um rabino vai usar para mostrar a forma simbólica das leis, dos 613 leis, resumida, né, no 6 mais 1 mais 3 igual a 10, porque os 10 mandamentos é um resumo de toda a lei, tá? E eu não sei se vocês pegaram todo o vídeo, mas quem não pegou, dá uma olhada, eu estou fazendo um resumo, recapitulando o que eu preguei no sábado aqui em Canoas, né, os 10 mandamentos ali eram um resumo. Muitas pessoas olham e vê nas tábuas 5 lá, 5 mandamentos de um lado e 5 na outra pedra. Não é bem assim. É 5 mandamentos num lado e 5 mandamentos no outro lado. Tá, meus irmãos? 5 mandamentos em cada lado. Por que tem duas tábuas? Porque uma é a cópia da outra. Quando tu faz um contrato, tu tem que ter a cópia do contrato, certo? E era isso exatamente que o povo de Israel tinha. Eles tinham ali uma cópia, ficava dentro da arca da aliança, mas não era só aquilo ali. Eles tinham mais o livro com as 600 leis, 613 leis que eles deveriam guardar e não violar, tá bom? Mas claro que a guarda do sábado e a circuncisão eram as primeiras leis que eles deveriam observar.
né? Ou seja, para entrar no povo de Israel, a primeira coisa era a circuncisão, a segunda coisa era a guarda do sábado. E o restante das leis também eles deveriam cumprir. Exemplo, eles deveriam ir mensagem aqui. Eles deveriam ir também em Jerusalém, eles deveriam ir nas festas da Páscoa, eles deveriam ir na festa das primícias. Tem um monte de coisa que o povo de Israel tinha que fazer, né? Deveriam guardar ali o sábado, mas não era só aquilo ali, um monte de coisa. A festa da Páscoa ali, passar o sangue na verga das portas. Quantos mandamentos Deus deu para eles, né? A mesma coisa no Novo Testamento agora. No Novo Testamento, sinal iniciático, batismo. Sinal contínuo, Santa Ceia, né? No vídeo que eu fiz aqui embaixo, eu falei tudo isso aqui. Eu estou fazendo uma recapitulação do vídeo. Hoje, na nova aliança, não precisa mais guardar o sábado. Precisamos descansar em Cristo, não em um dia. Tá? E outra, irmãos, Cristo ali, lá em Gênesis, ele não dormiu, descansou numa rede, que nem muitas pessoas pensam. Ah, o Senhor descansou, porque o Senhor Jesus, para primeiro de conversa ali, o verbo não tinha nem se fazido carne. Então, como o Senhor ficaria cansado? Não tinha como cansar, o Espírito não se cansa. Né? Ele vai se fazer carne, Jesus Cristo, quando ele vem e morre depois, né? Vem, nasce e morre. Ele vai se fazer carne quando ele vem e é gerado dentro de Maria. Então, lá, quando ele está fazendo lá, no início lá, ele não tem cansaço ali, tá? Então, isso aí é uma coisa que tem que observar também. E outra, ele abençoou um dia. Eu queria os adventistas vindo na minha live aqui. Eu queria que você compartilhasse para os adventistas minhas lives. Porque o adventismo no Brasil, irmãos, ele tem até voz, está crescendo no Brasil. Até porque muitas pessoas estão procurando Deus e acabam, às vezes, olhando para um templo. Eles têm templo bonito, tem colégios, tem uma estrutura, né? Que a gente olha assim por fora, tem aquela estrutura que abraça pais de família, com colégio, né? Tem muitas coisas dentro do adventismo ali que aquilo ali serve como um amparo para algumas pessoas que estão cegadas, não conhecem a palavra, ou estão até mesmo procurando se achegar até Deus, nem conhece nada da palavra. Então eles têm uma estrutura já pronta para isso, para abraçar, tem rádio, tudo. Só que por detrás das cortinas, quando tu tirar o véu, quando tu conseguir enxergar com a visão, realmente tu vai ver que é uma seita, né? E eu queria que eles viessem aqui na live, não para brigar, para discutir, mas para provar biblicamente, né? Para provar biblicamente que eles podem se defender da Bíblia, que nós podemos usar somente a Bíblia para sustentar a visão adventista. E se a gente for para a Bíblia, não tem como eles ficar de em pé, porque muitas heresias tem lá dentro, né? Muitos enganos existem dentro do adventismo. Inclusive, marcações de data que a Bíblia condena, né? Ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos do céu, Jesus Cristo fala isso, mas os adventistas marcaram data para a vinda de Jesus em 1841, não, 1843 e 1843 ele não veio, marcaram lá para 1845, não veio, aí ficou lá para 1851, também não veio. E não vai vir se eles marcar 50 vezes data, não vai vir. Porque vai vir quando for a hora dele vir buscar o seu povo para se encontrar com ele nos ares, certo? Então o adventismo, ele apanha biblicamente com a própria Bíblia. Por isso que eles utilizam livros, utilizam muitas das vezes a Ellen White, que é a falecida, já que já morreu, mas que foi a liderança deles ali, né? Inclusive, eu vou ler um texto agora para vocês. Isso aqui é importante, tá, irmãos? Não pense que o que eu estou falando não é importante. Isso aqui é importante para te se defender do adventista, tá? Quando ele vir tentar te indagar, tentar te encurralar com Bíblia. Muitas das vezes ele vai dizer assim, ó, ora, os adventistas guardam os mandamentos de Deus, né? E isso está na Bíblia escrito. Vamos a um texto que eles podem usar para ti. É esse texto aqui que está em Apocalipse. Se ele está ouvindo a live, você vai ouvir a live, já sabe que é o texto que eu vou pegar. É esse mesmo. De Apocalipse, né? Apocalipse 12. Vamos lá. Apocalipse capítulo 12. Opa.
e o versículo de número 17. Vamos lá? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou remanescentes, alguma Bíblia vai dizer, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, assim, eles vão pegar esse texto aqui e vão dizer, irou-se, o texto diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem é esse dragão que vai se irar contra a mulher? E quem é essa mulher dentro do adventismo, tá? Tô falando para vocês como é a visão dos adventistas. E se algum tiver na live, pode entrar aí. E se tu é adventista mesmo, tu sabe que é essa visão que é pregada lá dentro. Lá dentro do adventismo é pregado que o dragão que vai se irar contra a mulher aqui é as outras igrejas. É as outras igrejas, todas as igrejas que tem na terra vão se irar contra a mulher, e a mulher é a igreja adventista, o remanescente ali é eles. Então quem vai se irar e vai matar os adventistas, vai perseguir, é os outros cristãos. Olha a mentalidade dos camaradas. Eles vão dizer, por que que esse dragão vai se irar e vai matar? Vai se irar e vai matar, vai pelejar contra a igreja adventista. Porque ela guarda os mandamentos, né? Que mandamentos é esse? Ela guarda o sábado. O texto vai dizer aqui, o dragão se irou, foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos. Só que aqui a gente já vai quebrar agora essa visão adventista. Vocês vão ter que revisar de novo isso aí, porque agora vão desmascarar que esse mandamento aqui, que está aqui na Bíblia, não é a guarda do sábado como vocês pregam. Esse mandamento que está aqui não é os 10 mandamentos que estão lá nas tábuas da lei, da qual vocês empurram isso aí no público. Mas hoje vai ser quebrado esse argumento de vocês. Porque a palavra aqui, a gente tem que observar bem, a palavra aqui, e a gente tem que ir para o original quando a gente vai ler algumas coisas, vai fazer uma defesa de fé, a gente tem que procurar o original, como ela foi escrita, né? Para nós está escrito mandamentos, mas no grego que foi escrito o Novo Testamento, a palavra ali não é mandamentos, é entolê, que para nós foi traduzida para mandamentos. Essa palavra entolê, ela aparece na Bíblia, no grego, para falar para nós de mandamentos, mas ela também aparece, né? Outra palavra aqui que tem para mandamentos dentro do grego, que é nomos. E essas duas palavrinhas que traduziram para nós para mandamentos, as duas, nomos e entolê, elas têm significados totalmente diferentes, certo? E eu vou fazer uma leitura para vocês aqui e vou mostrar para vocês agora e para os adventistas. E agora a gente vai desmascarar que esse texto de Apocalipse 19, vocês dizem que o mandamento é lá, o guarda do sábado. Mas vamos lá para a leitura. Olha só, a palavra nomos aqui, ela significa a lei de Moisés, tá? O mandamentos lá que foi dado a Moisés. Já a palavra entolê é a lei de Cristo. E agora a gente vai aos textos. Pega a tua Bíblia em João capítulo 1 e no versículo de número 4. 4 ao 5, tá bom? Que vai dizer assim, ó. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas. João capítulo 1, peraí, deixa eu ver se tu... minha filha batendo na porta. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Tá, esse texto aqui, João capítulo, eu acho que eu anotei, deixa eu ver, isso, tá, isso mesmo, as leis de Moisés, só um pouquinho, filha. O pai tá dando um estudinho aqui, tá? Pera aí, pessoal. Vai lá com a mamãe, vai lá com a mamãe. João capítulo 1, verso 4, 5. Isso aí. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz. Vamos ler a palavra aqui, João capítulo 7. Tá? João capítulo 7. E o verso 1. Não, o verso 19, perdão, pessoal. João capítulo 7. E o verso 19. Não vos deu Moisés a lei? Aqui, ó, a lei aqui, não vos deu Moisés a lei. A palavra aqui é nomos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui em João capítulo 7, o verso 19, a palavra aqui é nomos. Não vos deu Moisés a lei? Eu estou explicando para vocês, quem está entrando, que a palavra mandamentos, ela tem dois, que foi traduzida para nós, na verdade, por mandamentos, ela tem dois, no grego, ela tem dois nomes aí, tá? É entolê e também ela pode ser usada para nomos, tá? Nomos é quando se refere à lei de Moisés. Entolê é quando se refere à lei de Deus. E os adventistas pegam o Apocalipse 12, 17 para dizer que quem guarda os mandamentos lá de Deus é a igreja adventista. E lá eles estão empurrando que os mandamentos seria a guarda do sábado, certo? E agora a gente está fazendo um caminho, trilhando um caminho para mostrar aqui o que é. Mostrar que a palavra entolê e a palavra nomos, que foi traduzida para nós por mandamento, essas duas palavras elas têm significado diferente. Uma se refere à lei de Moisés e a outra se refere à lei de Cristo. Eu estou lendo aqui João capítulo 7 e o verso 19, que vai falar a palavra nomos, ó. Não vos deu Moisés a lei, e a palavra aqui, não vos deu Moisés nomos. Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Vou ler um outro texto aqui, que está em João 7, tá bom? João capítulo 7, e o versículo de número 23. Olha que diz: e se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei, nomos, para que a lei de Moisés não seja violada. Usa de novo a palavra de nomos para falar da lei de Moisés. De novo está usando a palavra nomos para se referir à lei de Moisés. Agora nós vamos para João capítulo 7, tá bom? João capítulo de número 7 e o versículo de número 49. Olha que o texto vai dizer: quanto a esta plebe que nada sabe da lei, da nomos, é maldita. Novamente, Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, né? Antes, toda vez está falando a palavra aqui nomos, se referindo à lei de Moisés. Amém, meus irmãos? Agora a gente vai para João, tá? E essa aqui a palavra é nomos, tá? Se referindo à lei de Moisés. Agora a gente vai para João, capítulo 14. João 14. E aí a gente já vai ver que a palavra aqui e o verso 15. A gente já vai ver aqui que a palavra agora é entolê. Já muda, ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Entolê. Mandamentos entolê. Jesus falando, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Que mandamentos é esse? Entolê. Qual é os mandamentos? Os mandamentos de Cristo. Já está falando outro significado a palavra mandamento aqui. A palavra aqui, entolê agora, traduzido para nós mandamento, mas está se referindo à lei de Cristo e não à lei de Moisés. Certo? Agora a gente vai ler mais um outro texto aqui, só mais um, e já vamos finalizar. João capítulo 14 mesmo, e no verso de número 21. Versículo de número 21. Olha o que vai dizer. Vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos, entolê, os mandamentos de Cristo. Não é os mandamentos da lei de Moisés.
os mandamentos que Cristo estava vindo estabelecer, né? Aquele que tem os meus mandamentos em tolê e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu e meu Pai amarei, eu e meu Pai o amarei e me manifestarei a ele. Apocalipse, capítulo de número... Agora Apocalipse, tá, irmãos? Agora nós vamos lá para Apocalipse, que é o texto que os adventistas usam, tá? Para tentar encurralar a pessoa, para dizer que a igreja que guarda, tá lá em Apocalipse, capítulo 12, né, meus irmãos? Apocalipse 12 e o verso 17, ó. Irou-se o dragão, expliquei para vocês, o dragão ali que eles falam, lá os adventistas, é que a igreja, eles dizem que todas as igrejas vão se levantar contra os adventistas. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, os mandamentos em tolê. Novamente, os mandamentos de Cristo Jesus, não é os mandamentos da lei de Moisés. Então, quando eles forem usar isso aqui para ti, para dizer, as igrejas vão se revoltar contra os adventistas, né? Quando aconteceu o decreto dominical, vão perseguir, vão matar, porque ela é a igreja escolhida, ela é a igreja que guarda os mandamentos de Jesus. Mas que mandamentos são esses? Ela guarda o sábado. Poxa, ela guarda o sábado, mas o texto ali não está falando, não está se referindo à lei de Moisés. O texto está se referindo à lei de Cristo. Então vocês estão guardando algo, estão usando o texto para dizer que tentando se defender usando esse texto para dizer que vocês guardam o mandamento que é o sábado, quando a Bíblia está dizendo que o mandamento ali é guardar as leis de Jesus Cristo e não as leis de Moisés, né? E aonde é que está Jesus guardando o sábado aí? Se Jesus violou várias vezes o sábado, tanto que eu mostrei na live aqui de baixo, tacaram várias vezes pedrada em Jesus, por quê? Porque ele, na outra live que eu fiz aqui, eu falei isso aí no culto que eu preguei semana, olha ali embaixo a live, tá bom? Porque várias vezes tocaram pedra em Jesus, tocaram pedra porque ele violava o sábado. Violar o sábado era significar morte, ser morto no povo de Israel, né? Era sinal de a pessoa ser morta. E aí, e olha só, o sábado, irmãos, era para ser um ensinamento para eles, apontava para Cristo, era uma sombra. E o povo de Israel, e olha, era só um dia da semana, né? O sábado ali, né? O sábado era só um dia da semana, e mesmo assim eles violaram vários sábados. Inclusive, eles foram para o cativeiro babilônico porque eles violaram o sábado. Mas Jesus, quando ele vem, né? Quando Jesus vem, agora ele estabelece o que eu falei no vídeo ali embaixo. O novo mandamento agora, em tolê, é os mandamentos que estão ligados a Cristo Jesus. Um novo mandamento eu vos dou. Amei uns aos outros, assim como eu vos amei, ele fala. Não é amar uns aos outros simplesmente, é amar como eu. Não é amar só teu próximo, é amar como eu vos amei. Então Jesus manda tu amar o teu próximo não como tu quer amar, mas assim como Jesus amou. É um amor diferente. Não é um amor que por exemplo, olha o grau de amor, o nível de amor que ele teve, a ponto de dar a própria vida para salvar a humanidade. Então, muitas vezes a pessoa quer amar o próximo, vou amar do meu jeito. Irmão, tá amando errado, porque a Bíblia diz que tu tem que amar como Jesus te amou, como ele amou o próximo. Assim tu tem que amar. Muitas vezes é que serve pro lar, para a família, para os filhos, né? Amar a esposa, amar os seus filhos, todos como Jesus amou. Amar teus irmãos na fé, como Jesus amou, tá bom? Então, isso aí é mais uma coisa. Eu vou trazer mais coisa aqui para os irmãos nessa semana sobre o Adventismo. Inclusive, vai estar o nosso irmão, a paz, irmão Marlon. Deus te abençoe, Marlon, de Nova Prata, meu amigão, baita amigo esse homem aí. Paz, meu irmão de Semiel. Deus te abençoe também, meu amigão. Glória a Deus pela tua vida. Homem de Deus também, que tem muitos estudos bons no canal dele, o irmão Gessimiel. Homem de Deus, para a glória de Deus, aí está aí hoje nesses comentários. Eu fico muito feliz quando os irmãos aparecem nas minhas lives aqui. Fica à vontade aí para tocar textos aí, para botar, divulgar o teu canal também. E tamo junto, meus irmãos. O Marlon, que saudade, meus irmãos. O irmão Marlon, glória a Deus.
Deus abençoe a tua vida, filho de Deus. Então, irmãos, os adventistas, tu tem que estudar, porque eles usam várias artimanhas. E os evangélicos não gostam de estudar. A realidade, os evangélicos, esses pentecostal, eu vim de igreja pentecostal, eles não gostam de estudar, eles gostam de revelação, profecia. De fato, eu também gosto, é bom, porque edifica, é bíblico isso aí, revelação, é bíblico a profecia, eu defendo muito isso aqui, é bíblico falar em língua estranha, em mistério, edificação da igreja, é bíblico interpretação de línguas, mas também é bíblico meditar na palavra. E a maioria dos evangélicos não gosta só de orar um monte, como eu também gosto, mas não gosta da palavra de Deus. E aí muitas vezes se para da frente do adventista, muitas vezes os adventistas nem conversam, ou até mesmo pessoas de testemunho de Jeová. Irmãos, sinceramente, graças a Deus tem uns testemunhos de Jeová que eles vêm aqui na Redondeza, perto de casa. Eu sei do monte de heresia que é a igreja do testemunho de Jeová, mas eu converso com eles vêm, conversam. Eu sei que eles vão virar as costas e vão chamar eu de Babilônia, mas eu não perco a oportunidade quando eles vêm de conversar com respeito, mesmo sabendo que tá uma seita ali, entendeu? Mesmo sabendo, tá uma seita a doutrina deles, mas eles são almas, são pessoas preciosas para Deus, são pessoas que muitas vezes estão enganadas ali e estão levando o evangelho de coração, pregando o reino. E outra, tem coisa que eles pregam, isso é importante falar aqui, que muitas vezes eu vejo as pessoas tacando pedra, taca pedra aqui, taca pedra ali. Irmãos, muitas das vezes tem um homem de Deus ali que está ali caminhando, um escolhido de Deus que está ali, que ainda está cego. Está cego, está sendo cegado, mas um dia Deus vai abrir a visão dele, vai tirar ele daquele sistema ali aprisionado e vai clarear a visão dele. Então, primeira coisa é o amor por esses irmãos. E por isso que a gente vem aqui nas lives denunciar a doutrina errada, a doutrina maligna que está por trás dessas denominações, esses pastores que muitas vezes têm já o conhecimento, mas fazem de má índole, e alguns que não têm. A gente vem aqui exatamente por amar eles, para que eles não fiquem nessa cegueira aí, porque eu também já fui cego um dia. Então a gente tem que alertar essas pessoas. Eu não perco a oportunidade de conversar com o Testemunho de Jeová, até porque alguma coisa que eles pregam é bíblico. E algumas coisas que eles pregam é heresia, certo? Mas o que é bíblico tu tem que tirar. Um exemplo, muitos evangélicos ficam bravos com o Testemunho de Jeová, ficam bravos com os adventistas porque não sabem responder, né? Se tu souber responder, eles vão ouvir e vão ver que ali não deu certo e vão meter o pé. E é bem provável que não vão mais te procurar. Vão procurar um outro lugar para eles estar trazendo os ensinos deles, ou para estar conversando, parando para bater na porta. Mas quando tem educação, eles conversam contigo. Eu converso com muitas das vezes eles vêm ali na rua de casa e eles param e conversam, e aí eu digo, tá, mas se eu não sair daqui, eu sou Babilônia para vocês, né? Não tem jeito, para nós é Babilônia. Entende, irmãos? Eles vão falar isso aqui, que olha só o nível, né? Chamar nós de uma igreja prostituta. Eles chamam nós de prostituta, que é Babilônia ali, é a meretriz que está em Apocalipse, a prostituta. Mas mesmo assim, irmãos, eles estão com a visão cegada. A gente tem que ter amor por eles, mesmo eles falando isso, e trazer a verdade, não sair brigando. Uma vez eu vi um irmão que estava junto comigo, ele perdeu a estribeira, ele queria até se avançar no Testemunho de Jeová. Era uma senhora. Eu digo, não, irmão, não é assim que se mostra ser um homem de Deus. Mas xingou, humilhou a mulher, falou um monte de coisa. Daí já não dá, né, irmãos? Daí já não dá. Defesa de fé a gente se faz com a Bíblia. Quer defender tua fé? Pega a Bíblia. Tá bom, meus irmãos? É isso aí. Então, quando o adventista vir agora te encurralar, é porque eu preciso guardar o sábado, bababá, tu já sabe, viu meu vídeo aí, tu já sabe como é que tu vai se defender, né? Eles vêm assim, como eu falei no início ali. Mas se tu não guarda o sábado, não é os mandamentos de Jesus, então para ti pouco importa se tu adulterar, pouco importa se tu matar, né? Porque também tá dentro dos mandamentos ali, e tu tá jogando fora mas não se esqueça, os mandamentos que foi dado lá para o povo de Israel, no Antigo Testamento, não eram somente 10 mandamentos, eram 613 mandamentos. Por isso que eu botei no comentário lá embaixo no outro vídeo, 6 mais 1 mais 3, né? Igual a 613, né? Ou igual a 10, né? 6 mais 1 mais 3 igual a 10. Por quê? Porque os 10 ali um resumo dos 10 mandamentos.
Agora, no Novo Testamento, o que a gente tem? A gente tem Jesus Cristo trazendo para nós o batismo, que é é a primeira coisa que tu faz para te fazer parte do corpo de Cristo, tu vai se batizar, né? O povo de Israel, como é que era? Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, eu acabei de falar no começo, estou repetindo de novo, porque tem outros irmãos que estão entrando, né? Estou repetindo de novo, mas pode voltar um vídeo, vocês vão ver. Primeira coisa que o povo de Israel fazia, circuncisão. Segunda coisa, era guarda do sábado, né? Toda semana eles tinham que guardar o sábado. Era um memorial para eles. Eles lembravam do sábado e aí eles tinham que guardar, não podiam fazer nada. E quem violasse morria. Isso no Antigo Testamento. Jesus, quando ele vem, começa a quebrar o sábado, porque o sábado apontava para Jesus. Tu não descansa num dia, tu descansa em Cristo Jesus. Ele é o teu descanso. Então, todos os dias, tu descansa nele, não num dia da semana. Claro que tu pode tirar um dia para descansar, sair com a tua família. Isso não tem nada a ver. Mas não vai perder a salvação porque tu não guarda o dia de sábado, porque tu trabalha no sábado, não vai perder salvação. Isso é uma doutrina que os adventistas tiraram, que no Antigo Testamento já existia, mas no Novo Jesus vem e tira de cena e mostra que as sombras apontavam para ele. Agora no Novo Testamento, o que a gente faz? Sinal iniciático, o batismo. Segundo, o sinal contínuo é a Santa Ceia. Todo mês lá na tua igreja, tu lembra, ó, tem que tomar ceia. Ou toda quinzena, não sei como funciona a tua igreja, varia de algumas igrejas para outras, né? Até mesmo de tomar ceia. Tem pessoas que tomam ceia 5, 6 vezes no mês, entendeu? Até mais ou menos. Em algumas igrejas, os presbíteros tomam, quando dão a ceia para a igreja toda, depois vão visitar um irmão que está enfermo e toma a ceia lá na casa do irmão também. Isso aí varia. A ceia pode tomar, irmãos. É um memorial também que Jesus Cristo, que tu faz parte do corpo de Cristo, né? Que tu foi, o sangue está em ti também, de Cristo, sobre tua vida. E é o memorial também, fazer isso em memória de mim, né? Lembrando que ele morreu, ressuscitou, para que você pudesse ter vida nele, em Cristo Jesus. Tudo aponta para ele. O Antigo Testamento, todas as coisas apontavam para Jesus. Então, tu não é obrigado hoje tu guardar sábado, não. Tá? Isso aí ficou no Antigo Testamento. Jesus curava no sábado. Eles tentaram matar várias vezes Jesus porque ele estava fazendo isso aí. Ele estava violando, sim, a lei deles, porque ele estava mostrando para eles, isso aqui era até que eu chegasse. A lei era até que chegasse o que era perfeito, e o perfeito era Jesus, né? Ele é a perfeição. Eu quero trazer para vocês também, essa semana, vai estar conosco aqui o nosso irmão Wagner Olmos. Eu quero que vocês, meus amigos, meus irmãos em Cristo, façam aquela perguntinha, mandem para mim aí nos meus comentários, mandem para mim no meu WhatsApp, ou mandem para mim no canal no YouTube aqui. Mandem para mim essas perguntas que vocês têm desejo de fazer para um adventista. E nesta quinta-feira, nosso irmão Wagner Olmos vai estar aqui no canal e ele vai estar respondendo a tua pergunta. Manda lá o teu nome, né? Tem pessoas que eu já conheço aqui, né? Mas se é pessoa que não me conhece, manda lá, aqui é o fulano de tal cidade, canal tal, ou sou de tal cidade, tal lugar. E tem uma curiosidade de saber, dentro do adventismo, por que eles fazem isso, fazem aquilo, alguma coisa que eles trouxeram na tua casa e falaram alguma coisa, tu quer saber se é verdade ou mentira. O irmão Wagner Olmos, na quinta-feira, vai estar respondendo. Ele é um ex-adventista, criado desde criança. A mãe dele eu já trouxe aqui. A irmã Vera estava numa live comigo semana passada, está aqui embaixo, aqui, a live minha dela também, que foi 50 anos professor dentro do adventismo. Não é pessoa que não estuda, tá, irmãos? É pessoa que conhece mesmo. É pessoa que se aprofundou lá dentro e sabe como é que é a doutrina deles lá. E aí eles vão estar trazendo mais coisas aqui para nós no canal, vão estar respondendo a sua pergunta. Isso vai ajudar outros adventistas a ter a mente clareada e ajudar nós a poder defender também mais a nossa fé. Porque nem tudo a gente sabe e sempre tem novidades. É tanta coisa que eles fazem. Irmãos, inclusive, eu não sabia que os adventistas tinham essa visão, que eu soube disso na última live que eu fiz aqui. Que existem anjos, né? Os anjos relator que estão subindo e descendo aos céus, e toda vez que eles sobem, eles têm um crachá, eles apresentam para poder entrar no céu. Isso é um absurdo.
Mas lá dentro do Adventista isso aqui é uma coisa normal. Mas isso é um absurdo. Pergunta para eles onde é que tem um texto que diz isso aí. Onde é que tem um texto? Inclusive, irmãos, é tanto absurdo que tem um texto que está em Levíticos 18, se não me engano, Levíticos 23, que vai falar sobre, depois o irmão pode olhar lá, que vai falar sobre a arca lá, e expeliu 7 vezes o sangue lá na arca da aliança. E tu sabia que os adventistas, eles pegaram esse texto que não tem nada a ver com volta de Jesus e falaram que Jesus iria voltar depois de 7 anos ali, isso em 1840 em 45, 44, ali eles falaram que ele ia voltar em 1851, fechando esses 7 anos, porque o texto lá de Levíticos fala que 7 vezes o sangue... Não tem nada a ver com volta de Jesus o texto. Eles jogaram o texto o escatológico para uma vinda de Jesus. Não tem nada a ver. Então, existem muitas coisas absurdas que acontecem lá dentro que ficou oculto, a gente não sabe. E aí, quando a gente vai estudar com pessoas que viveram 20 anos, 30 anos, cresceram lá dentro, a gente vai saber. A mesma coisa se tu quiser saber alguma coisa da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu conheço essa igreja desde que eu tinha 6, 7 anos de idade. Na verdade, eu sempre falo, foi uma merendeira da Igreja Deus e Amor, que até hoje ela é merendeira, que me levou para a Igreja Deus e Amor. Me levou, na verdade, para a casa dela, e o primeiro culto, o primeiro louvor que eu escutei na minha vida foi na casa dessa merendeira, que é da Deus e Amor. Depois eu procurei ela e fui procurando, e graças a Deus nós se encontramos e eu comecei a frequentar a Igreja Deus e Amor. Isso há muitos anos atrás. Tá, eu conheço a Igreja Deus e Amor, eu conheço toda a doutrina dela ali, eu conheço. Se quiser saber alguma coisa sobre a IPDA, eu conheço tudo. Um monte de heresia que é pregada dentro, irmãos. Um monte de heresia, um monte de coisa ali que vai morar no céu, aquele papo de a pessoa vai morar no céu. Eles também têm essa visão como uma visão católica, tá? Não tem muito conhecimento da Bíblia, são fracos na Bíblia, muito fraco. A IPDA é uma igreja muito fraca na Bíblia, não conhece quase nada. Tá? O que eles têm é muita revelação, o que eles têm é muita dom de cura, milagre, e isso acontece lá dentro, tá? Isso acontece lá dentro, muita cura. Tá aqui uma irmã aqui em cima, aqui, ó, a Adriana a Andretti aqui, nós já frequentamos a Igreja de Deus e Amor, eu conheço ela há anos, ela é de Farroupilha, e muitos milagres a gente já viu na igreja, ela também presenciou muitos milagres, muitas curas, e ela sabe disso, eu conheço ela há muitos anos. Então, isso é verdade. De fato, a Igreja de Deus e Amor foi uma das igrejas que eu mais vi milagre acontecer lá dentro. Agora, quando bota a Bíblia na frente deles, irmão, acabou. Não sabe nada. Nada, assim, de escatológico, né? Eles sabem sobre a volta de Jesus, coisa que até pessoa que não é cristã hoje sabe que existe uma crença que crê que Jesus vai voltar. E, de fato, somos nós, né? Então, existem filmes aí falando aí, né, sobre a vinda de Jesus, mas sobre escatologia, sobre tempos do fim, sobre eventos que antecedem a vinda de Jesus, sobre anticristo, sobre sinal 66, sobre... Qualquer um chega lá e aplica um engano lá e eles ficam apavorados. Ah, capaz, que é isso? Eu não sabia, porque eles não estudam Bíblia. Não são ensinados a estudar a palavra de Deus. E quando recebem algum ensino... Eu tenho um irmão que é da IPDA, até hoje é da IPDA. Os ensinos é um ensino que eles dão lá dentro já pronto. E a pessoa sai de lá, faceiro que fez aquele curso. Tu pergunta coisa da Bíblia, rapaz, não sabe nada. Eu tenho um irmão meu, ele já é pastor na IPDA. Coisas que para mim é tão simples de eu conversar, assim, coisas que para mim é um leite, é uma coisinha que criança no nosso grupo aqui, o GCML aqui, ó, sabe? Criancinhas lá do nosso grupo sabem já. Meu irmão que está 10 anos na IPDA não sabe. Então lá eles não têm Bíblia, irmãos. Não tem Bíblia. Infelizmente não tem Bíblia. Mas existe a prática boa deles, que é a oração. A prática, a fé de usar a cura. Isso é bom, tá? Então, o que hoje tu tem que fazer? Juntar as duas coisas. Orar, buscar dons, mas buscar o conhecimento da palavra. E é isso que eu tenho feito nos meus últimos 4 anos aí. Eu tenho feito só estudo da Bíblia, não paro um dia, irmãos. É muito difícil eu ficar um dia sem estudar. E para defender a nossa visão, a gente sempre vai usar a Bíblia, tá, irmãos? Falei também sobre como é que era o contrato, na live de baixo aqui vocês podem ver, falei como é que era o contrato que era feito no Oriente, né? O contrato lá era feito com
usado ali as partes, né? E a partes ali existiu os vassalos e o suzerano. O vassalo era o povo de Israel, o suzerano era Deus. Deus é o que ditava as regras. Assim era o contrato. E aí aquele contrato tem duas cópias. Por isso que quando tu vê Moisés lá, tu vê ele com duas tábuas, né? Tu vê ali, Moisés aparece ali com duas tábuas. Só que não é bem assim. Expliquei isso no começo da live. Algumas tábuas tu vê assim, ela tá lá com segurando na mão assim, 5 aqui ou 6 aqui, 4 aqui mandamentos. Não é bem assim, tá, irmãos? Na realidade, são 5 mandamentos de um lado e 5 mandamentos no outro. E aqui a mesma coisa. Só que por que são duas? Porque uma é cópia da outra, tá? Porque é assim que era o contrato. E assim que quando tu faz o contrato é. E as leis estavam ali do lado, 613 leis. O povo de Israel não guardava só 10 mandamentos. Eles tinham que guardar 613 leis. Tá bom? Hoje, na nova aliança, nós não é só 2 mandamentos. O povo lá guardava sábado e guardava e fazia circuncisão, né? E guardava mais as outras leis, né? Hoje nós fizemos o quê? Guardamos, fizemos o batismo, né? E aí, depois do batismo, tomamos a Santa Ceia. O povo de Israel saiu do Egito, passou por dentro das águas, né? E comeu do pão, do maná. Igreja hoje, o que faz? Sai do mundo, né? Sai do sistema do Egito, vem para Jesus, se batiza, passa pelas águas. Depois tu passa pelas águas, tu senta na mesa e come do pão. O maná é igual a Jesus Cristo, aponta para Jesus, é Cristo. Por isso que dentro da Arca da Aliança, nós temos o pote também, que é o maná, né? Que não apodreceu, aponta para Jesus. Jesus Cristo que ficou no seio da terra 3 dias e 3 noites e não apodreceu e ressuscitou. Amém, meus irmãos? Então, espero que eu tenha conseguido falar alguma coisa que vocês entenderam, que se eu não soube me expressar direito, que o Espírito de Deus vá até você e esclareça melhor aquilo que eu não soube esclarecer. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar, meus irmãos. Peço que vocês que estão nas suas casas, seus lares agora, se unam junto comigo em oração. Vamos colocar aqui a irmã Adriana também, a Adriana aqui que está pedindo oração aí, a família deles aí em Farroupilha, Serra Gaúcha. Nosso irmão Marlon Prigol, que está em Nova Prata, minha cidade natal, na Serra Gaúcha também. É o sul aí, irmãos, participando da live aí. E é Deus fazendo isso, unindo cada vez nós mais para estudar a palavra, para conseguir vencer o inimigo. Quem não estuda não vence na hora da prova. A gente vence a prova pelo poder da palavra. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui na live comigo, Senhor. Aqueles que não puderam estar, mas que vão ver essa live hoje ou amanhã. Que o Senhor venha alcançar cada uma dessas pessoas, meu Pai, com as tuas mãos, venha estender. Neste momento eu quero ministrar, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, cura, meu Pai. Se existe uma enfermidade, Pai, que precisa ser curada, que o Senhor entre neste momento com a cura, Senhor. Vai colocando as tuas mãos sobre o cabelo, vai colocando as tuas mãos sobre a face dessa pessoa, vai colocando as tuas mãos sobre o corpo dessa pessoa, Pai, e trazendo a cura, seja, Senhor, na parte espiritual, ou seja, na parte física, meu Pai. Vai tocando essa pessoa, nesse irmão, nessa irmã, vai ajudando essa irmã que pediu oração também, meu Pai, a irmã Adriana, a família dela, o esposo dela, vai abençoando esse pessoal aí da Serra Gaúcha, vai ajudando eles, ó Pai, vai cuidando do lar, da casa, dos filhos, vai abençoando, que cada vez mais eles venham, Senhor Jesus, a chegar perto do Senhor. Cobre cada um com as suas mãos. Nosso irmão Gessemiel, Pai, abençoa ele, a família dele, dá vitória para ele nas áreas que ele necessita, Senhor, nas áreas que ele busca do Senhor, meu Pai. Abençoa os estudos que ele tem dado, que tem alcançado muitas vidas, Senhor, que muitas pessoas venham conhecer o trabalho dele e venham ser, Senhor Jesus Cristo, impactadas e transformadas pelo poder da tua palavra, meu Pai, porque a tua palavra é vida, Senhor. Vai abençoando nosso irmão Marlon, Senhor, a família dele, a Neila, Senhor, a mãe da Neila, Senhor, abençoa essa família, Jesus Cristo, o filho deles lá, Senhor, cobre eles com o teu sangue, Senhor, o sangue que purifica pecado, o sangue que nos lava, o sangue, Senhor Jesus Cristo, que verteu na cruz do Calvário para nos salvar, meu Pai. Abençoa cada um, Senhor, dos meus amigos, abençoa cada um dos meus irmãos, meu Deus, que eles possam, Senhor Jesus Cristo, aprender mais e mais do Senhor, para que amanhã nós possamos juntos, Senhor, aprender mais ainda, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por estar aqui neste momento, eu te agradeço por estar na tua presença, eu te agradeço por tudo que tem feito na minha vida, da minha família, que o Senhor coloque mais e mais amor dentro do nosso coração, pela nossa família, pela nossa esposa, Senhor, pelos filhos, meu Pai, que nós podemos amar assim como o Senhor amou, Senhor, pelo nosso próximo, meu Deus, que a gente consiga entender, Jesus Cristo, o verdadeiro significado, Senhor Jesus, da palavra amor dentro de nós, na prática, Senhor, o amor de Deus e não o amor do homem, Senhor, não o amor que é um amor que a gente tem limites, mas que seja um amor sem limite, meu Pai, o amor que vem da tua parte, porque teu amor é o amor sem limite, é o amor que dá a vida, Senhor, para salvar aquele que está perdido, meu Pai. Abençoa cada um que está aqui nessa live, que vai assistir essa live, que está assistindo essa live, seja aqui no Facebook, seja aqui no YouTube, Senhor, que essas pessoas sejam encontradas, ó Pai. Dá luz, Senhor, no caminho dessas pessoas, que elas venham ter luz no caminho delas, meu Deus. Que nenhuma venha ficar, Senhor, com a lâmpada apagada, mas que venha ficar com a lâmpada acesa, Senhor, porque os dias agora é de andar com a lâmpada acesa para não ser enganado, é de andar com a lâmpada acesa, Pai, com os olhos espirituais, ó Pai, atentos para o que vem aí na frente, meu Deus, para que não tropece, não caia em nenhum buraco, Senhor. Cobre nossas vidas e nos guarda, Senhor, porque o inimigo tem se levantado e o Senhor já me mostra a cura fazendo neste momento, o Senhor já me mostra tocando em pessoas nesse momento, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso na tua presença, o que teu Espírito Santo, Senhor, se aposse da vida de cada um dos meus irmãos, meu Deus, trazendo, Senhor, a paz e o verdadeiro descanso que é no Senhor, meu Deus, e não apenas em um dia, mas todos os dias da nossa vida, que as nossas vidas estejam descansando na tua presença, para a glória do Senhor, meu Pai. Que aqueles que não se batizaram ainda venham se batizar nas águas, Pai. Venham ser participantes da maravilha que é participar do corpo de Cristo, o homem que deu a vida para salvar a humanidade, que venha ser, Senhor Jesus Cristo, honrado em nossas vidas, Senhor, o teu nome, que nós venha levar essa luz da tua palavra nos quatro cantos da terra, Pai. Para a tua glória, nós te agradecemos e despedimos, Pai, esse culto em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meus irmãos, glória a Deus, abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Mandem aqui perguntas aí para mim, tá trazendo para o irmão lá, Wagner, na quinta-feira aqui no canal. E orem por mim também, que enfrentamos uma batalha bem grande aqui nessa cidade, né, meus irmãos? Graças a Deus, Deus colocou nós num lugar aqui onde tem muita pessoa do crime, muita pessoa que está precisando de oração. Ore pela minha filha também, que está aqui, a minha bênção de Deus, veio aqui, dá tchau pro pessoal. Ore por ela, Neiva lá, ore por ela, que ela venha ser abençoada, que Deus cure, não deixe nenhuma enfermidade pegar nela, né, que ela seja abençoada e venha ser uma serva do Senhor Jesus Cristo e venha andar no caminho da verdade. Ela está bem saudável, graças a Deus, mas ore para que ela seja uma bênção nas mãos do Senhor, tá bom, meus irmãos? Muito obrigado por todos que estão participando, um abração bem forte e até a próxima live. Fiquem na paz, Senhor Jesus. Tchau, povo de Deus. Bah, povo de Deus. Fui!